contentamento em minhas lutas e adversidades da vida. É o tema da carta geral, da carta de Atos, é alegria e contentamento, né? Então, coloquei uma pessoa antes de conhecer a Cristo, né? Ela é com a boquinha para baixo, né? Ela, depois que conhece a Cristo, ela é uma pessoa feliz, porque ela entendeu a graça. Independente de qualquer coisa, ela é agraciada por Deus e pronto. Pode passar, irmãos. A mensagem da carta, pode vir. Alegria do cristão. Pode passar de novo. Plano de aula hoje. Vamos falar um pouco sobre firmeza na fé como estilo de vida do cristão. Harmonia como meta diária na vida do cristão. Alegria como marca do cristão. Moderação, razoabilidade a ser demonstrada. Pode passar. Material que eu sempre uso de apoio, são esses materiais que eu tenho ali no gabinete, e alguns que eu tenho online, que não estão aí, mas esse é o básico. Pode passar, vamos ler? Então vamos lá. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui, Filipenses 4, e vocês vão lendo aí do texto. Quem não trouxe a Bíblia, é mais fácil ler do telão, se conseguir. Que bênção, oh, glória a Deus. Depois os irmãos podem... Aí como vai ter a sala das mulheres eu quero terminar até o último domingo de junho, porque eu saio de férias de 1º. Eu quero terminar até julho, quer dizer. Aí em agosto a gente começa com um novo tema sugerido pelos irmãos aqui. Fala, pastor, não quero aprender sobre isso. Vamos adotar uma revista, alguma coisa também? Então nós vamos estar trabalhando um tema novo aí. Filipenses 4, dos versos 1 a 9, né? Então vamos lá hoje. Então vamos lá. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa sim, amados. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Certo está o Senhor, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprenderes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Manifesta o Seu querer na exposição da mesma aqui, esta noite, esta manhã. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Como é sala de escola dominical, os irmãos podem interromper, participar, perguntar, o microfone vai ser passado. Os irmãos que estão online também, podem perguntar, e a gente vai tentar responder, tá bom? Se alguma dúvida ficou. Tem câmera voltada para a igreja e para mim, para que os irmãos de casa possam também, né, acompanhar aqueles irmãos que estão de quarentena, estão com Covid, aqueles que estão online. Tá bom? Irmãos, a igreja de Filipos era uma igreja que era alegria, e como Paulo diz, a sua coroa. A coroa de Paulo e a alegria de Paulo. Essa igreja nasceu
num parto de muita dor, né? Como nós vimos, né, durante o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né, as grandes dificuldades que essa igreja tinha, né? Mas trouxe muitas e muitas alegrias, não só para Paulo, quanto para todos aqueles que precisavam da assistência daquela igreja, porque era uma igreja que tinha, de fato, né, o prazer em ajudar, a alegria em fazer para Deus. É muito importante, irmãos, porque quando nós entendemos a graça de Deus em nosso favor, nós fazemos tudo para Deus com alegria no coração, com satisfação. Fazemos com amor, né? Ontem nós estávamos aqui, até o Fábio estava falando, a gente vê a alegria dos irmãos do Ministério de Casais em preparar o jantar de ontem, né? A alegria da família do Bento, de estar aqui ajudando os pais com as crianças de alguns casais. A gente vê a alegria e o contentamento na face. Como é bom fazer as coisas para Deus com prazer, com alegria, com satisfação. A gente viu isso ontem, que maravilhoso. A gente vê constantemente, irmãos, né? Apesar dessa luta da Fátima, correria para essa viagem missionária, a gente vê alegria no coração dela, satisfação, por meio de um testemunho tão vivo como esse. Então, nós como igreja, nós somos marcados por Cristo para fazer as coisas em prol do reino de Deus com alegria, com contentamento, com satisfação, harmonia. E essa era a marca da igreja de Filipos, embora tivesse algumas questões que ele vai tratar aqui para a gente ver. Então, irmãos, essa igreja associou-se a Paulo desde o início para socorrê-lo em suas necessidades. Era uma igreja sempre presente, sempre solidária. Que maravilha, irmãos. Uma igreja com a característica de alegria, era uma igreja presente e solidária. E Paulo agora começa fazendo suas últimas recomendações a essa igreja. Essa querida igreja que ele chama minha alegria e minha coroa. Maravilha, irmãos. Que maravilha a gente poder olhar para a igreja e falar, eu tenho alegria na minha igreja. Eu tenho alegria em poder participar da igreja. Eu tenho alegria em poder participar das questões da igreja. Eu vejo os irmãos entusiasmados com a viagem, embora 3 desistiu, mas por problema de saúde. A gente vê a alegria e satisfação dos irmãos em participar, em resolver. Essa semana eu mandei no grupo do departamento infantil um curso da PEC, que vai ter 3 dias ali na igreja presbiteriana de Abadiânia. As irmãs já estão querendo organizar caravana, estão alegres. Mas que alegria, eu posso dizer como Paulo, né? Quando eu vou na quarta igreja, né? Que a minha alegria em ver a satisfação dos irmãos. E na língua grega, irmãos, nas cartas de Paulo, a indicação de coroa para diadema, que era aquilo que recebia no final de alguma festividade, recebia no final de uma corrida, recebia uma coroa. Então, diadema significa coroa real. E outra palavra usada para coroa, para diadema, na Bíblia, é Stéfanos. A coroa do atleta que saía vitorioso dos jogos gregos. Essa era uma coroa de louros que o atleta recebia sobre aplausos da multidão, que lotava os estádios daquela época. Então, ganhar essa coroa era a ambição suprema do atleta. Quando a gente vê Paulo comparando isso, irmãos, a gente sabe que tem a má ambição. Nós temos pessoas que são doentes, ambiciosas. E elas querem, a ambição delas não é para louvar e glorificar a Deus, mas a ambição dela é para que elas mesmas venham obter a glória para si, né? Então, eu estava estudando o sermão de hoje à noite, né? E hoje eu vou falar sobre Nero, quando foi comido de bicho, né? Depois de receber a glória dos homens, Deus mandou um anjo e fulminou ali Nero, né, com aquela doença mortal. Exatamente porque nós não fomos chamados, irmãos, para sermos glorificados em nós mesmos. Tudo que nós viermos fazer em prol do reino de Deus, tudo que nós viermos fazer para Deus, nós devemos buscar toda a honra e toda a glória a Deus, né? Então, quando você receber um elogio,
de uma palavra que você deu, dê glória a Deus. Quando você resolver elogio da sua liderança, do seu cargo na igreja, dê glória a Deus. Quando você receber um elogio do seu louvor, dê glória a Deus. Da sua missão, dê glória a Deus, porque é Ele que te capacita, Ele que te move, Ele que te dá saúde, Ele que prepara todas as coisas, assim como a Fátima disse. Deus proveu o caminhão no momento que ela nem estava preocupada, mas ela entregou na mão de Deus. E é exatamente esse o desafio para nós. Quando Paulo está falando aqui, falando de irmãos que faziam o seu máximo, irmãos que se empenhavam ao máximo para dar a glória para Deus, porque sabia que essa coroa, que esse Estéfanos, era o quê? Era algo que ia alimentar o quê? A sua alegria e a sua satisfação no coração, porque sabia que estava sendo bem pago por Deus. Porque quando Deus falou para Paulo assim, Paulo, minha graça te basta, Deus estava falando para Paulo o quê, gente? Nada neste mundo compensaria para você mais do que aquilo que eu te dei, que eu te ofereci. Então, quando Deus fala para mim e para você que a graça dele nos basta, Deus está falando, olha, perceba que aquilo que eu te ofertei, que aquilo que eu te dei, é melhor do que qualquer coisa que qualquer homem desse mundo possa te dar. Nem que for esse que veio aí, o homem mais rico do mundo, ele não vai poder dar 1%, 0,0000001%, se eu posso fazer essa comparação, se Deus me perdoe, daquilo que Deus te deu e comparando com a graça, que não é nada, esse mundo não te oferece nada em comparação àquilo que Deus te deu, que é essa graça maravilhosa. Essa expectativa futura de uma vida redentiva, de uma vida harmoniosa com Deus e com os irmãos, num tempo supremo de paz e alegria e satisfação, irmãos, onde a igreja vai viver totalmente juntas e com harmonia. Então, no entanto, também, irmãos, Estéfanos era coroa com a qual coroava os hóspedes, quando participavam de um banquete, nas grandes celebrações. Esta última palavra é que Paulo usa neste contexto. Sabe o que Paulo está dizendo para o povo dos irmãos de Filipenses? Olha, vocês receberam a coroa por ser convidados de honra de um Deus gracioso. Todos nós, cristãos, temos essa coroa de honra por sermos agraciados por Deus. Deus colocou esses Estéfanos na nossa cabeça e nos deu honra em nos convidar para o seu banquete. Irmãos, nunca sai isso do seu coração. Por mais dificuldade que você venha passar nessa vida, por mais lutas financeiras, por mais privações, sei lá, por causa de a gente estar vivendo uma inflação mundial no Brasil, combustível está caro, a gente tem que fazer um malabarismo nos orçamentos familiares, não é verdade? Essa semana eu vi uma pesquisa que hoje uma nota de R$100 vale R$13, tem o mesmo valor de R$13 em 2001. Aquilo que você comprava com R$100 em 2001, hoje você não compra mais, porque R$100 está valendo R$13. Então a gente vê, por exemplo, ontem eu fui para a feira com a minha mãe, minhas folgas é no sábado, eu vou lá na feira do IAPC com ela, e eu vejo assim, o quanto ela diminuiu de um tempo para cá as coisas que ela comprava na feira. Porque o salário de aposentadoria não acompanhou a inflação. Então, tem que diminuir um pouco aqui, de ajeitar ali, e assim eu creio que está acontecendo na casa da maioria dos brasileiros. Da maioria dos brasileiros. Mas o que Paulo está dizendo aqui é encontrar esse contentamento, porque somos convidados a uma mesa farta diante de Deus. E Deus colocou sobre nós essa coroa, de convidados de honra, que embora passamos por dificuldades e privações nessa terra, mas uma mesa farta está nos garantida no reino espiritual, e nós já estamos desfrutando dela hoje. Nós já estamos desfrutando dessa mesa farta, desse banquete espiritual, desde o momento em que Jesus nos encontrou e fomos salvos por Cristo Jesus. E nós vamos, de fato, irmãos, sentar numa mesa farta diante de Deus, no reino que Ele tem preparado no porvir para nós. É isso que a Bíblia diz, que
aquilo que olhos não viram, ouvidos não viram, aquilo que Deus tem preparado para os seus, na sua mansão celestial. Então essa é a nossa esperança, irmãos. Paulo diz que até a criação geme na expectativa da glória que há de se revelar no porvir. Já de se revelar no porvir. Pode passar, irmãos, a introdução. Nós estamos na introdução aí, ó. Da igreja de Filipe, filha de um parto de dor, nós falamos, 2.2. Igreja de Filipos, coroa de Paulo. Nós estamos falando sobre isso. Então, irmãos, é como Paulo dissesse que Filipenses são a coroa de todas as suas fadigas, esforços e empenhos. Ele era o atleta de Cristo e eles a sua coroa. É como se ele dissesse que o banquete final de Deus, os filipenses seriam sua coroa festiva. Olha o que Ralph Martin diz, um teólogo muito renomado nos Estados Unidos. Ele fala assim, nessa mesma linha de pensamento, diz que o ambiente escatológico de Filipenses 3, 20 e 21, contribuiu para a bela metáfora de um prêmio celestial a ser concedido a Paulo por seu trabalho pastoral. Vejamos então, agora, as recomendações que Paulo dá a Filipos. Pode passar a primeira aí. Pronto. Primeira recomendação que Paulo dá. Ele pede para que a gente tenha firmeza no Senhor. Eu coloquei aquela árvore sendo assolada pelo vendaval, emborcada, mas está firme, né? Permanecer firmes, né? Então, irmãos, o apóstolo Paulo ainda continua com o mesmo raciocínio, com o mesmo modo de pensar, a implantação do seu pensamento, porque os crentes são cidadãos do céu, eles devem ter a coragem na terra para serem firmes. Sabe, quando a gente pensa assim, meu Deus, eu sou um cidadão celestial, eu sou um representante, um ministro de Deus aqui na terra, sou um cidadão de Deus, mas estou peregrino na terra. Então, a minha vida não é aqui, a minha vida é com Deus. Mas eu preciso, então, ser firme. Eu preciso, de fato, mostrar que eu sou de Deus, e que eu tenho uma fé firmada em Deus. E que eu não posso ter as minhas raízes firmadas neste mundo. E quando nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, nós vamos permanecer firmes, apesar das tempestades. Apesar das tempestades, apesar das dificuldades variadas da vida, vendavais variados, somos chacoalhados de um lado, chacoalhados por outros, é enfermidades, é morte, perdemos gente, amigos, irmãos, perdemos vizinhos, temos as nossas dificuldades no corpo, com doenças, temos as nossas diversidades diárias, mas nós temos que entender que neste mundo estamos suscetíveis a tudo isso. Mas que as nossas raízes não estão alicerçadas sobre a areia desse mundo. A nossa raiz está alicerçada sobre a rocha que é Cristo, porque nós somos cidadãos dos céus. Porque se nós nos envolvermos com as coisas do mundo, deixarmos nos envolver com as coisas do mundo, nós vamos ser levados, assim como o Salmo 1 diz, como folha seca, palha seca pelo vento. Vamos ser dispersos. Nós não vamos ser aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto faz prospera. Porque se nós não estivermos alicerçados nas fontes verdadeiras, que é Deus e Cristo Jesus, nós vamos ser conduzidos e tomar a forma desse mundo, como está lá em Romanos 12. Não tomais a forma deste mundo, não vos conformeis com esse século, mas renovais a vossa mente em Cristo Jesus. É isso que Paulo estava falando para a igreja de Filipenses aqui. É isso que na igreja de Filipos havia perigos externos, como nós enfrentamos perigos externos aqui também. A igreja estava sendo atacada por falsos mestres e por falta de comunhão. Irmãos, são duas coisas que o diabo sempre vai atacar na igreja. Ele vai tentar trazer falsos ensinamentos, tentar trazer falsos ensinamentos. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. E ele também vai atacar o quê? A comunhão. É por isso que Paulo, quando trabalha em 1 Coríntios 11, verso 23, quando se fala da ceia, e eu sempre friso esse ponto, que discernir o corpo, quando Paulo fala que nós temos que discernir o corpo, é entender que nós precisamos fazer tudo para ter comunhão perfeita com os irmãos.
Porque se eu não discernir que eu faço parte de um só corpo, em Cristo Jesus, eu não entendo o que é ceia. Porque através do partir do corpo de Cristo, é que nós fomos unidos num só corpo espiritual em Cristo Jesus. Jesus teve que ser despedaçado, moído e entregue em favor de muitos, não é assim que a Bíblia fala? De muitos. E esses muitos, quando compreendem o corpo partido de Jesus, se torna uno, um só corpo espiritual em Cristo Jesus. Então isso traz para a gente uma grande responsabilidade de lutar por uma comunhão perfeita com os irmãos. Apesar de divergências emocionais, afetivas, apesar de divergências, discordâncias que se tenha, que se venha a ter, nós precisamos ser agentes e promotores de uma comunhão. Então, se você ouvir fofoca, intriga de um outro irmão, você precisa quebrar a corrente maligna que está acontecendo, para que a comunhão venha a ser quebrada. Você precisa ser um agente progressivo e ativo em quebrar essa ação diabólica, em quebrar a comunhão da igreja e provocar a unidade. Você precisa ser um promotor da unidade da igreja. E Paulo vem falando isso desde o primeiro capítulo. Desde o primeiro capítulo. Tá bom? Então, irmãos, vamos lá. Desculpa, a máscara me deixa muito... Então, existiam problemas que vinham de dentro e problemas que vinham de fora da igreja. A igreja era atacada por pessoas de fora, né, pelos judaizantes, pessoas que eram importantes lá fora, que viviam falando mal do cristianismo, que viviam falando mal de Jesus, que viviam falando mal dos pastores, que viviam falando mal da igreja. Né, como a gente vê filósofos modernos hoje, né, a gente vê um prominente aí, um tal de Lê Carnal, né, e outros que vivem falando mal da fé cristã, né, e pessoas de doutrinas ideológicas que falam mal da fé, e pessoas que chamam os cristãos de fanáticos, de tantos outros nomes. Nós sempre fomos atacados externamente, irmãos. A igreja sempre foi atacada externamente. Né? Você, quando você é cristão, você sempre foi atacado. Né? As pessoas elas vão olhar para você, né, e qualquer coisa que você fizer de errado, mas não é crente? Não frequenta a igreja tal? Uai, que é isso? Não é assim? E as pessoas vão falar, olha lá aquela tal lá, fulana de tal, vai na igreja, está lá, olha o que ela anda fazendo, olha o que ela fez. Você vai ser atacado, a igreja é atacada externamente, mas também internamente. Nós temos que estar sempre alerta, irmãos, como Paulo está trabalhando isso para que a gente fôssemos pessoas firmes. Porque os ataques externos e internos vai querer atrapalhar o quê? A firmeza. Paulo está deixando bem claro. Porque os ventos vão vir, vão soprar de um lado, vão soprar de outro, você vai balançar para um lado, mas sua raiz está em Cristo Jesus. Porque se você tirar os olhos de Jesus Cristo e começar a olhar para a circunstância, o que vai acontecer? Você vai perecer, você vai ser levado. Seus olhos não podem estar no pastor Camilo. Eu sou falho, eu sou pecador. Seus olhos não podem estar em ninguém aqui. Por mais que essa pessoa você se considere ela santa e referência na igreja, seus olhos não podem estar sobre nenhum homem dessa igreja, nenhum ser humano que faz parte dessa igreja. Seus olhos têm que estar em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Porque se você olhar para qualquer um aqui dentro da igreja, mesmo que seja uma referência para você, de homem ou de mulher, você vai perder a firmeza. Porque nossos olhos, a nossa fé, deve estar firmada somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Então a palavra grega que Paulo usa para estar firmes é steket. Steket. Essa palavra era aplicada ao soldado que permanecia firme no seu império, na batalha, antes que o inimigo queria superá-lo. Era aquele que estava lá firme na batalha, aquele que não arredava da frente, até que ouvisse a voz do seu general e falava, bora para a guerra. E aí eles iam para a guerra, mas enquanto estavam na fileira, eles estavam steket, estavam firmes, ao comando da voz
do general. Nós estamos firmes na batalha, irmãos, ao comando da voz do nosso general, que é Cristo Jesus. Você deve estar atento ao comando da voz do general, que é Cristo Jesus. Está firmes. Você não pode ficar ouvindo vozes do mundo. Você não pode ficar ouvindo vozes por aí. Faz isso, faz aquilo. Não pode ficar procurando ouvir vozes por aí. O que você tem que procurar é a voz do seu general, que é Cristo Jesus. Eu lembro muito, né? Nosso general é Cristo. Nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nós precisamos estar atento à voz de Cristo. Hoje nós temos diversas vozes no mundo. Nós temos vozes na internet para tudo quanto é canto, irmãos. E a internet está sendo um grande agente externo de ataque à igreja, de ataque à fé. Porque é muita gente falando de tudo. É muita gente falando de teologia. É muita gente falando de filosofia, antropologia, sociologia. Você quer achar qualquer coisa, você vai para... E tem muita gente presos em vídeos no YouTube. E muitas vezes você toma mentira por verdade, porque a pessoa ela tem uma oratória muito bonita, ela tem uma didática muito perfeita, e aí muitas vezes você cai, e aquilo vai solapando a sua fé, aquilo vai te corroendo, porque vai te enchendo de dúvida, porque tudo que você tem dúvida, você tem procurado se virar sozinho por meio de internet. Primeiro procura a Bíblia, ore, fala, Deus fala comigo. Antes de procurar qualquer outra, eu quero que Deus fale comigo, pega, ora, pede para Deus, abre a Bíblia, vai ler a Bíblia, deixa Deus falar com você. Gente, eu ouvi o testemunho do Samuel Vieira, eu achei belíssimo o testemunho do pastor aqui da primeira igreja. Ele disse que passou por uma crise pastoral tão feia, lá na Gávea, no Rio de Janeiro, que ele fez ele estava fazendo culto de estudo bíblico, só estava indo ele, a Sara Vieira, e as duas crianças dele. Diz que a igreja não mais... Parece que assim, que as pessoas não interessavam nem para ouvir o estudo bíblico dele. E ele ficou tão angustiado, Samuel Vieira, né? Ficou tão angustiado que um dia a filhinha dele, esqueci o nome dela, gente, fui pastor dela lá no setor sul, chegou nele, papai, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 ou 4 reunidos no seu nome, ali estarei. Aqui está eu, o senhor, a mamãe e o Mateus, que é irmãozinho, né? Então pronto, Deus está aqui. Ele disse que ele chorou, Samuel Vieira chorou, e ele pediu para a igreja 10 dias. Samuel Vieira pediu para a igreja, eu quero 10 dias afastado da igreja. E ele disse que entrou num quarto recluso, e ficou ele, a Bíblia e chorando. Deus, me fala onde que eu estou errando. A igreja está acabando, me fala onde que eu estou errando, me fala onde que eu estou errando. E chorando, jejum, chorando e orando. E ele abriu num texto que falava assim para o pastor: quando a gente planta sem esperança, a gente planta ao vento. E aquilo falou muito com ele. Ele disse, Deus, eu perdi a esperança de plantar. Talvez eu estou pregando por pregar, pastoreando por pastorear, mas sem esperança de ter a colheita, de pegar a colheita. Né? Porque aqueles que saem plantando, chorando, com esperança, voltaram colhendo com júbilos com os seus feixes. Diz que aquela palavra de Deus mudou o pastorado dele daquele dia em diante. Aí daquele dia em diante ele recebeu uma proposta para os Estados Unidos, pastor dos Estados Unidos, depois veio para aqui, para a Central. Mas isso mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós entramos na mesma apatia na vida cristã, porque nós estamos fazendo sem esperança. É o que Paulo está dizendo aqui. Perdemos a firmeza porque perdemos a esperança. Nós não temos mais esperança que as coisas vão melhorar, que tudo que a gente faz, não vamos ter um retorno, vamos ter uma colheita. Então nós estamos plantando sem esperança de colher. Quando você educa seus filhos sem esperança, eles não vão ser educados, de se tornarem homens cristãos, homens de Deus. Quando você educa seus netos sem esperança, eles não estão sendo ensinados. Você tem que ter esperança no seu coração quando você vai trabalhar, liderar os seus liderados. Você tem que ter esperança de que tudo aquilo que você está ensinando, está falando, você vai colher. Porque se você perder a esperança, acabou.
Mantenha a esperança firme no seu coração. De tudo aquilo que você está plantando, você vai colher. Isso é bíblico. Isso é bíblico, irmãos. Não perca a esperança. Desempenha tudo aquilo que Deus te deu para desempenhar na igreja com esperança. Seja o diaconato, seja o presbiterato, seja o louvor, seja missões urbanas ou missões do Sertão do Tocantins, seja cuidar da sua casa, é uma missão. Cuidar dos seus filhos, é uma missão do seu marido. Promover a paz e a comunhão na sua casa, na sua família, é uma missão. Tem que ser feito com esperança. De que tudo o que você faz, você vai ter retorno, vai ter colheita. É bíblico. Não faça nada só por fazer. Porque você tem que fazer. Porque é a sua obrigação. Porque isso é péssimo. Isso vai acabar com você, isso vai te corroer. Você vai perder a alegria de viver a vida, porque você está fazendo as coisas sem esperança. Isso não vai fluir, isso não vai ter retorno. E é isso que Paulo está falando aqui para nós, irmãos. Essa é a questão do mundo aí fora. A igreja deve permanecer firme no Senhor por causa de sua herança. Olha o capítulo 1:6. Filipenses 1:6. Abre aí no verso 6. A igreja deve permanecer firme no Senhor por causa da sua herança. Está aí. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Qual que era a esperança? De que toda a obra fosse completada em Cristo. A igreja permanecia firme por causa de sua vocação celestial. É Filipenses 3, 20 e 21. Abra aí, Filipenses 3, 20 e 21. 3, 20 e 21. Pode deixar lá naquele... Ah, tá bom. 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o vosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Qual que é a nossa esperança, irmãos? Jesus Cristo. Qual que é a nossa esperança? Que Ele transformará o nosso corpo de humilhação em um corpo de glória. Irmãos, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos ser humilhados por esse corpo. Ninguém aqui é um super-homem, uma super-mulher. Ninguém aqui está ileso de sofrer qualquer acidente ou de ter qualquer enfermidade. Ninguém aqui está ileso de sofrer um infarto, um derrame, um aneurisma, alguma coisa, uma sequela de Covid, né? Tem alguns pastores que tiveram que afastar do pastorado, porque a sequela do Covid atacou a cabeça. Eles estão tendo colapsos de memória. Imagina um pastor tendo colapso de memória. É muito difícil, irmãos. Somos atacados o tempo todo. É na voz, é na audição, é na fala, é na garganta, é no sangue, é na medula. Olha o que a Maria Alva está passando, irmãos. Misericórdia, tem que tomar sangue. Uma mulher estava conversando com a casa, uma mulher que era tão ativa, que ia para Caldas Novas, gerenciava os apartamentos, as casas de aluguel dela lá em Caldas Novas. Era uma mulher que vivia administrando, correndo, fazendo compra, cuidando da mãe. Nós estamos sujeitos a tudo nessa vida, irmãos. Por isso que a nossa esperança não pode estar aqui. A sua esperança não pode estar na sua própria força, nas suas amizades. A sua esperança não pode estar em você, em qualquer outra coisa deste mundo. A sua esperança tem que estar em Cristo. Dependa de Cristo o tempo todo. A igreja deve permanecer firme no Senhor por causa de sua herança, de sua vocação. Ela deve permanecer firme a despeito da hostilidade dos legalistas. 3:2. Lê lá, 3:2, olha o que está escrito. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos
dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Ela deve permanecer firme a despeito da hostilidade dos legalistas. Sabe o que é isso, irmão? São aquelas pessoas que ficam tolindo a sua fé. Isso não pode, isso aqui não pode, você tem que fazer isso. Não, porque Deus não se agrada assim. Não, você tem que se estribar na graça de Deus. Você não tem que ser antinomista, que é um liberalista. Eu não preciso buscar a santidade. Mas você também não pode tolir a sua vida em dogmas humanos. Você tem que pautar a sua vida pela palavra de Deus, em agradar a Deus, a toda honra e toda glória a Deus, e pronto, e acabou. Né? Como eu disse, do legalismo, também tem um antinomismo, que é os libertinos, 3, 18, 19. Os libertinos, 3, 18, 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, na sua própria carne, na sua cobiça. E a glória deles está na sua infâmia, né, nos seus prazeres, na sua masculinidade, nas suas bebedices. Né? Existem aquelas pessoas que quando estão em família, que quando estão entre amigos, ficam ficam gafando ou ficam, né, se aumentando, porque se um tomou 3 latinhas de cerveja, ele tomou uma caixa de cerveja. Se outro tomou cerveja com uísque, ele tomou cerveja com vodka. Então são pessoas que ficam, né, se vangloriando na sua infâmia. Na sua infâmia. Isso isso são os libertinos. Infelizmente existe esse tipo de pessoa. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Deve permanecer firme diante dos sinais de desarmonia nos relacionamentos. Então vamos lá, 2, 3 e 4. Vamos permanecer firme diante dos sinais de desarmonia no relacionamento. 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. 3 e 4, né? A si mesmos. Então, irmãos, precisamos manter firme contra a desarmonia e dos desacordos de pensamentos. Temos desacordo de pensamentos. Às vezes, a maneira de eu pensar é um pouco diferente da maneira de você pensar. A maneira de você pensar é um pouco diferente da maneira do seu cônjuge pensar. Ou do seu funcionário, ou do seu patrão, ou do seu filho, ou do seu pai. Mas nós precisamos manter firmes nessa desarmonia de desacordo de pensamentos. 4:2. Rogo-vos a Evódia e rogo a Sinti que pense concordemente no Senhor. Há um rogo de Paulo aqui, fala, quero que vocês pensem concordemente no Senhor. Então, nosso ponto de desacordo de pensamento, ele deve ficar no campo nulo. Porque no Senhor nós temos que pensar concordemente. Embora eu respeite a sua forma de pensar, sua forma de agir, mas em Cristo nós somos unidos, nós temos que ter uma linha só de raciocínio. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. O resto não é verdade absoluta. Nós temos como firme regra de fé e prática a palavra de Deus. Que essa palavra de Deus, ela seja a verdade absoluta na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no trato conjugal, que ela seja a única regra de fé e prática. Que os pensamentos mundanos, sociólogos, psicológicos, filosóficos, ideológicos, não seja a regra de fé e prática da sua casa, que seja puramente a palavra de Deus. Antes de ir para qualquer pessoa receber orientação, tome cuidado. Orientação de internet, orientação de YouTube, vai chorar aos pés da cruz, orar e pedir discernimento na palavra de Deus para os seus problemas familiares.
Porque o que mais tem aí fora são enganadores, querendo te devorar. São lobos querendo te devorar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de separar medulas, células e espírito. Palavra de Deus, irmãos, para sua casa. Nunca deixe a primazia da palavra de Deus em busca de outras coisas. Nunca. Vença a tentação. Fecha a porta do seu quarto, vai chorar na presença de Deus, joelhada. Pede para Deus falar através da palavra. Nem que você faz a bibliomancia. E pede para Deus falar com você. Você falar assim, rola uma corda no pescoço e tal. Olha o contexto, irmãos. Olha o contexto, tá? Vai. No desespero, né? Mas é melhor fazer isso do que você... Porque assim, irmãos, aí fora o que mais tem é enganadores. E se você não entender, ora de novo e pede discernimento, porque o nosso recorrer tem que ser na Bíblia, irmãos. O grande problema hoje, na nossa atualidade, é que muita gente está procurando solução no YouTube, na internet. E o que tem de teologia de coach aí, de tanta coisa, meu Deus, não faz isso não, procura na Bíblia, busca, lembra que eu sempre falo, a Bíblia tem 2 naturezas, divina e humana. Sei que foi escrito por homens falhos, no seu devido tempo, contexto, mas ela foi inspirada por Deus, aqui é a palavra de Deus. Primeiro recorra à Bíblia, sempre recorra à Bíblia, como única regra de fé e prática. Amém? Nós temos 5 minutos de aula ainda. Né? Próximo tópico, vamos ver se eu dou conta de falar pelo menos desse próximo tópico. A segunda recomendação de Paulo é sobre harmonia no relacionamento. Harmonia no relacionamento. 4, 2 e 3. Deixa eu voltar lá para o texto. 4, 2 e 3. Filipenses 4, 2 e 3. Assim está. Rogo-vos a Evódia, rogo-vos a Sinti que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, irmãos, Paulo não somente advertiu os crentes de Filipe acerca de erros doutrinários, como vimos, mas também acerca de problemas de relacionamento. A desarmonia entre 2 membros da igreja não era um problema de pequena monta para o apóstolo Paulo, não era de pequena monta. Evódia e Sintique eram 2 irmãs que ocupavam posição de liderança na igreja. É como se nós tivéssemos aqui na igreja uma briga entre a irmã Dalva e a irmã Uda. Era Sintique e Evódia. Já pensou? As 2 fundadoras da igreja, as 2, né? E aí Paulo se preocupa. Né? Eram 2 irmãs que ocupavam posição de liderança na igreja, que haviam se esforçado com Paulo no Evangelho, e cujos nomes estavam escritos no livro da vida, mas agora estavam em desacordo na igreja. Elas tinham nomes bonitos, e Evódia significa doce e fragrância. E Sintique, boa sorte. Mas estavam vivendo de maneira repreensível. Em vez de buscar os interesses de Cristo e da igreja, estavam lutando por causas pessoais. Punha o eu acima do outro, em vez de seguir o exemplo de Cristo e de seus consagrados servos. Quando a gente vai lá para 2:5, Filipenses 2:5, olha lá para você ver. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Verso 20. Verso 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Verso 30.
visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a nossa carência de socorro para comigo, irmãos. Imitavam aqueles que trabalhavam por vanglória e partidarismo, como nós vimos. F.F. Bruce, comentando essa parte, F.F. Bruce é conhecido também, ele diz que o desacordo entre essas duas irmãs, não importando a sua natureza, representava uma ameaça à unidade da igreja como um todo. Qualquer quebra de vínculo, qualquer quebra de harmonia no relacionamento, representa uma ameaça. Imagina a Linda e a Fátima quebrando um relacionamento harmonioso na missão. O diabo entra com gosto de gás e o trabalho vai ser fadado. Elas precisam constantemente estar suportando uma outra, ajudando uma outra. E não é fácil. Porque uma precisa da outra ali. Então é um orando pela outra, um orientando a outra, uma suportando, né? Nas falhas, nos pecados. E vai. Porque precisa ter harmonia para o trabalho para frente. A igreja precisa ter harmonia para o trabalho para frente. É isso que Paulo está falando. Nós precisamos lutar pela harmonia. Paulo solicita aqui a ajuda de um líder da igreja, que ele não nomeia, para auxiliá-los a fim de construir pontes, em vez de cavar abismos. Porque, irmãos, nós precisamos aprender a construir pontes. Nós precisamos construir pontes. Às vezes nós estamos quebrando pontes. Porque muitas vezes nós quebramos pontes de relacionamento por não querer mais esse relacionamento. Está errado, biblicamente nós não podemos quebrar pontes. Você precisa deixar pontes perfeitas. Mesmo que você não quer mais andar concordemente com alguém, você precisa deixar aquela ponte ali. Não crie abismos, crie pontes. Nós fomos chamados como cristãos para criar harmonia, para criar pontes e não quebrar relacionamentos e não criar abismos. Tá bom, irmãos? É isso que Paulo está alertando aqui. É isso que Paulo está alertando para nós. Paulo solicita a ajuda desse líder. Que Paulo está dizendo que eu e você podemos ajudar alguém a entender isso. Que nos atritos, nas adversidades, nas dificuldades, né, essa pessoa possa ser orientada a não quebrar pontes, não criar abismos, mas construir pontes. Paulo exorta essas duas irmãs a pensarem concordemente no Senhor. Então, irmãos, a desarmonia é contrária à fraternidade, 4:1. A desarmonia é contrária à natureza da igreja, 4:3. É contrária à natureza da igreja. Então, irmãos, nós, para sermos uma igreja forte, uma igreja cristã verdadeira, precisamos ser firmes e harmoniosos. Seja alegre. Como eu falei, o tema principal da carta dos Filipenses é a alegria do cristão. Alguns comentaristas dizem, escreveram, porque somos alegres em nos tornar a semelhança de Cristo. Somos alegres em nos tornar a semelhança de Cristo. Então, em primeiro lugar, irmãos, a alegria é uma ordenança. Se você pegar lá no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, o que Paulo está trazendo para a igreja de Filipe, que a alegria é uma ordenança. A alegria não é uma opção para a igreja. Ser alegre é um mandamento e não uma opção, não apenas uma recomendação para você ser alegre. Sabemos das diversas dificuldades que sofremos na vida. Sabemos que, como dizem muitos, que a vida não é um mar de rosas, mas nós cristãos não somos levados pelas circunstâncias da vida. Nós alegramos no Senhor, independente das circunstâncias. Nós nos alegramos em Deus. Então, deixar de ser alegre é uma desobediência expressa à ordem de Deus, irmãos. Deixar de ser alegre, nós estamos em desacordo com a ordem de Deus para todo cristão. Por quê, irmãos? O que é o Evangelho?
O Evangelho é um anúncio de boas novas, uma mensagem de boas novas, uma mensagem de vitória, de paz, de alegria. Como é bom receber boas notícias, não é? Como é bom você receber. Eu estava falando ali dentro para o Gabriel, ali na projeção, que meu sogro aprendeu a usar o WhatsApp. Aí eu mando os remédios dele por correio, aí agora ele manda o WhatsApp agradecendo, contando as novidades lá do quintal dele, das abóboras, das galinhas, e sempre me contando as notícias boas dele lá, né? Então, gente, o quanto é bom você receber boas notícias. Para Paulo, a maior primícia que nós temos recebido é a notícia da salvação. É saber que tudo nessa vida aqui é temporário. O seu sofrimento aqui é temporário. A sua luta aqui é temporária. A sua dor é temporária. Que aquilo que deve motivar o seu coração a ter alegria é saber que no futuro vindouro, a eternidade afora, tem uma vida melhor preparada para cada um dos filhos de Deus, preparado para cada um de nós. E que Jesus conquistou isso na cruz, morrendo e ressuscitando para nos dar uma vida abundante, uma vida que não tem fim, uma vida de paz, de alegria e prosperidade. E agora essa notícia boa, maravilhosa se espalhou, que é o Evangelho. Como eu sei de uma notícia, como eu posso me entristecer ou me deixar entristecer pelas circunstâncias temporárias dessa vida, sabendo que aquilo que está reservado por mim no porvir é muito melhor do que qualquer coisa boa que eu venha receber nessa vida. Como? E é isso que Paulo está falando para os irmãos aqui, quando ele fala que o Evangelho trouxe alegria, o reino de Deus é alegria, o fruto do Espírito é alegria, e a ordem de Deus é alegrai-vos. Alegrai-vos. Por mais que está complicado, por mais que esteja difícil, que as coisas circunstanciais dessa vida, que a sua enfermidade, que a sua dor, que a dificuldade que você está tendo com a família, que tudo aquilo que tem incomodado o seu coração, não tenha maior poder na sua vida do que aquilo que Deus te deu, do que aquilo que é eterno, do que aquilo que não é perecível, do que aquilo que custou um sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Não tem maior valor, nada nesse mundo tem maior valor do que isso. Alegre-se com essas boas novas, em saber que a sua dor vai passar, em saber que na eternidade você não vai ter mais a sua enfermidade, em saber que na eternidade você não vai ter mais as tristezas que você encontra nessa vida, os seus desgostos, as suas frustrações, porque na eternidade é um lugar de gozo, glória e alegria. E o quanto isso move o seu coração, o quanto isso tem movido o seu coração. As inimizades, as malquerências dessa vida vão passar, porque tudo vai passar. Tudo aqui vai passar, irmãos. E é isso que Paulo está dizendo, que a alegria, ela é ultra circunstancial. A alegria, ela está além das circunstâncias. Ela não é condicionada pelas circunstâncias. Paulo está dizendo que devemos nos alegrar sempre. Como a vida, irmãos, é um mosaico em que não faltam cores escuras do sofrimento, nossa alegria não pode depender das circunstâncias. Eu sempre canto, né, um dos primeiros hinos que eu aprendi a cantar, né, quando comecei a tocar violão, depois de Divino Companheiro, é essa paz que eu sinto em minha alma. Não olha as circunstâncias, né? Olha o teu amor, porque quando a gente deixa de olhar para as circunstâncias, quando a gente deixa de olhar para aquilo que nos faz sofrer, está nos causando dor, e vou olhar para Deus, vou olhar para o amor de Deus. Será que a gente consegue encontrar o amor e o cuidado de Deus, até mesmo nas coisas que nos fazem sofrer?
Se Paulo diz lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, todas as coisas, há um absoluto. Tanto as coisas que você acha que é boa, quanto as coisas que você rejeita como mal. Deus tem o poder de usar aquilo que você acha que é mal para cooperar para o seu bem. Para cooperar com o seu bem. Está no coração de quem já conhece a Jesus. Exatamente. É um hino que reflete que aquele que conhece a Jesus tem uma alegria no coração, apesar de qualquer coisa, apesar das circunstâncias. Então, se em primeiro lugar, a alegria é uma ordenança, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em segundo lugar, a alegria, ela é ultra circunstancial. E em terceiro lugar, a alegria é cristocêntrica. Minha alegria, ela não está nas circunstâncias. Minha alegria, ela está em uma pessoa. E a pessoa que a minha alegria deve estar é em Cristo Jesus. A gente tem mania também de, além de colocar a condição da nossa alegria em circunstâncias, colocar também a condição da nossa alegria em pessoas. Quantas pessoas estão frustradas e decepcionadas com pessoas? Perderam a alegria, até mesmo de ir para a igreja, porque se frustraram com a liderança, com irmãos da igreja. Ontem eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma irmã que me mandou uma denúncia de pastores e líderes de igrejas que abusavam de irmãs e de crianças. Pastores americanos, pastores brasileiros. Aí ela escreveu a triste realidade da igreja mundial. E ela estava assim, pelo que eu percebi, ela estava totalmente decepcionada e triste com aquela situação. E aí eu falei, olha, é a triste realidade da igreja e de pessoas longe de Cristo. Não adianta você estar numa instituição, não adianta você ocupar um cargo por ocupar, mas se você não estiver em Cristo, nada tem sentido. Somente em Cristo as coisas vão ter sentido. O cargo vai ter sentido, a função, a igreja vai ter sentido. A triste realidade de igrejas, de pessoas sem Cristo no coração, porque elas vivem para si próprias e dependem de outras pessoas para serem felizes. Conversei com essa irmã, eu acredito de ter convencido ela de que a alegria no coração dela não deve depender das más notícias que ela ouve e nem de pessoas que ela acha que deveria ter uma postura diferente. Mas que a alegria dela deve estar totalmente voltada para Cristo e não para circunstâncias ou pessoas. E que nós, e aí eu vou trabalhar isso no final da carta de Paulo aos Filipenses, o que Paulo está ensinando para a igreja de Filipe é que nós devemos nos tornar a semelhança de Cristo, irmãos. O que Paulo trabalha é que nós cristãos devemos nos tornar a semelhança de Cristo. É somente nos tornando a semelhança de Cristo, nos enchendo de Cristo, que a vida vai ter sentido e vamos ter a verdadeira alegria. Por isso nós não podemos nos estribar em pessoas, porque as pessoas são falhas, pecadoras. Por isso que a nossa alegria tem que ser cristocêntrica. A nossa alegria não está em circunstâncias, não está em pessoas comuns. A nossa alegria está em Cristo Jesus. A nossa alegria não está ausente de problemas, mas a nossa alegria está em Cristo Jesus, está centrada em Cristo. Quem tem Cristo experimenta a verdadeira alegria. Quem tem Cristo experimenta a verdadeira alegria.
Quem não tem Jesus, quem não tem Cristo, pode ter momentos de alegria, mas não alegria verdadeira. Quem tem Jesus tem alegria, quem não tem, não tem alegria. Irmãos, quando a gente fala de que alegria é uma ordem, alegria ela é ultra circunstancial, alegria ela é cristocêntrica, isso me faz, e que alegria é uma pessoa que é Jesus Cristo, isso nos traz um desafio, irmãos, de esvaziar de nós mesmos. Qual é a causa da tristeza no mundo? Das inimizades, das guerras que existem no mundo, dos conflitos familiares. Qual é a causa? É o esvaziamento de Deus. Ontem eu estava no Morro da Capoágua, como diz a Carolina, com os jovens, e estava falando sobre isso, sobre o coração enganoso, sobre nascer de novo, ter um novo coração, porque enquanto o nosso coração estiver cheio de nós mesmos, irmãos, cheios de nós mesmos, cheios das nossas vaidades, cheios daquilo que achamos que deve ser certo, porque eu penso assim, eu vejo assim, eu olho assim, o que eu penso é o que está certo, e que as pessoas devem submeter aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, nós vamos viver uma vida triste. Porque, de fato, irmãos, viver Cristo é esvaziar de nós mesmos. Viver Cristo é se esvaziar de si, se esvaziar do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, daquilo que você pensa que é certo para você e para o outro. Para viver aquilo que Deus fala que é certo. Para que você tenha uma vida de satisfação e de verdadeira alegria. Porque do contrário, irmãos, vocês vão viver uma vida sem sentido, vão trabalhar por trabalhar, vão ter contato familiar por ter contato familiar, vão viver sem sentido. E a vida só faz sentido quando você esvazia de você mesmo e se enche de Cristo. Quando você passa por cima do seu orgulho para perdoar alguém. Porque você reconhece que a pessoa é tão falha quanto você é. Que muitas vezes aquilo que você cobra de uma pessoa, você tem defeitos da mesma forma. Onde a gente fala que dois bicudos não se bica. E que você precisa perdoar a mais grave ofensa que você acha que foi feito para que você seja feliz na vida. Para que a sua felicidade seja completa. E não condicionada, você precisa perdoar, você precisa se esvaziar de você mesmo, dos seus conceitos, de valores e de juízos próprios e pessoais. Para que Cristo exerça em você, porque Cristo mandou. Cristo morreu pelos seus inimigos. Cristo pediu para que a gente perdoasse os inimigos e orasse pelos nossos inimigos. Viver o cristianismo, viver as boas novas, é passar por cima daquilo que eu acho que é certo, em detrimento do amor ao outro. Porque eu preciso estar bem com o meu próximo, porque estou me tornando a semelhança de Cristo. Jesus na cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Na situação de Cristo, né? Por muito menos, né? Eu acho que por nada, por nada, a gente quer o mal do outro. A gente quer o mal do outro, né? Muitas vezes a gente não tem coragem de orar pedindo o mal, mas a gente se afasta, cria uma casca grossa de rancor, de mágoa, que precisa ser quebrada. E mais uma vez eu te digo, recebe essa mensagem: se você não perdoar, você não vai ser feliz. Porque a verdadeira felicidade vem em se tornar a semelhança de Cristo.
perdoa, porque Cristo precisa ser o centro da sua alegria. Essa é a mensagem das boas novas. Mas o segundo slide está falando de moderação. Pode passar. Segundo slide. Isto. A quarta recomendação de Paulo para a igreja de Filipe é: seja moderado. Seja moderado. Eu coloquei aquela fotinha, não sei se você já viu esses joguinhos dos cubinhos, né? Que você vai tirando os cubinhos com muito cuidado para que não desmorone, né? Então, a questão, eu liguei muito à moderação com cuidado com o trato com as pessoas, com cuidado com o relacionamento. Então, no verso 5, olha lá o verso 5. Está assim. Deixa eu abrir aqui. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a sua moderação conhecida de todos os homens. Aí algumas versões colocam, porque perto está o Senhor. O apóstolo Paulo fala à igreja aqui sobre a necessidade, irmãos, de cuidarmos das nossas atitudes internas e das nossas reações externas. Espera aí, o que está no meu coração? Eu devo cultivar a Cristo no meu coração. E se eu estou me tornando a semelhança de Cristo, as minhas atitudes externas, elas têm que ser atitudes à semelhança de Cristo. Eu preciso amar, eu preciso ter um amor sacrificial, eu preciso ser tolerante. Às vezes a gente não é tolerante, né? A Carolina, ela pede uma coisa 10 vezes. Pai, faz isso, pai, faz aquilo, pai, liga para mim a televisão, pai. Aí você fala, espera um pouquinho, Carolina, só um minuto. Não, pai, liga para mim. Aí quando você, espera um pouquinho, pai, você sabe aquilo que eu pedi para o senhor? Liga para mim lá e tal, faz aquilo. Tá bom, cara, eu vou ligar. Pai, calma, Carolina, larga de ser enjoada. Pai, você me chamou de enjoada 3 vezes hoje. Ela fala desse jeito. E às vezes a gente perde a paciência. A gente perde, às vezes, a moderação. A gente perde a tolerância. A gente não cultiva a paciência. A gente não cultiva a moderação. Então, irmãos, a moderação tem que ver com que o controle que temos, ele precisa ser externalizado. O autocontrole precisa ser praticado, irmãos. Um crente não pode ser uma pessoa explosiva, destemperada, sem domínio próprio, porque o fruto do Espírito é domínio próprio, é paz, é mansidão. Nós precisamos ter uma vida de moderação. Nós precisamos ter essa vida temperada, irmãos. As suas palavras precisam ser temperadas com sal, as suas atitudes precisam ser de edificar pessoas. A sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo. E é isso que Paulo está falando, se tornar a semelhança de Cristo, é deixar que Cristo exale através dos seus poros, da sua vida. Será que as pessoas veem Cristo por meio de você? Será que os seus vizinhos veem Cristo? Ontem eu fui fazer uma visita naquele condomínio, Gran Trianon. Fui orar por 2 senhoras que estão muito enfermas, a pedido de uma irmã aqui da igreja. E lá orando, conversando, falando do amor de Cristo para essas 2 senhoras que estão enfermas. A irmã vira para mim e diz, pastor, você sabe quem mora aqui do lado? Aí eu falei, não, é uma pessoa muito importante e prominente na cidade. É o pastor fulano de tal, uma das igrejas mais evidentes aqui em Anápolis. E aí, ele é legal, gente boa? Não, pastor, ele nem dá bom dia para a gente. Nem dá bom dia para a gente. Ele chega com a cara fechada, sai com a cara fechada. E é exatamente isso, irmãos, a moderação de exalar a Cristo. Como eu vou falar de um amor de Cristo, eu não vou citar o nome do pastor,
eu sei quem que é, e a igreja, que é uma igreja de jovem, prominente na cidade, né, um nome inglês aí, né, eu não falei o nome do pastor, né? Como que eu vou falar de um amor de Deus, de um amor de Cristo, de um Cristo que nos chamou para relacionar, para abraçar pessoas, para levar alegria, se eu não cumprimento, não dou nem bom dia para os meus vizinhos? Será que as pessoas estão vendo Cristo em mim? Gente, aquela série que lançou, por mais que ela seja uma série romanista, mas ela é aberta, chamada The Chosen, ela é uma série que mostra um Cristo totalmente diferente do que muitos filmes e séries mostram. Um Cristo carismático, um Cristo alegre, um Cristo que não é que conta piada, mas um Cristo de bom humor. Igual o Cristo que a Bíblia quer nos apresentar. Porque tem séries aí, até mesmo brasileiras, que mostram um Cristo calado, um Cristo de cara fechada. Não, irmãos. Eu creio que não é esse Cristo que nós devemos mostrar. Porque Paulo está falando que nós nos tornamos a semelhança de Cristo e mostramos a semelhança de Cristo através da alegria do nosso coração. Né? Eu lembro aqui da Valesca, né? Quando a Valesca era da nossa igreja, a alegria da Valesca em dizer bom dia. Ela vinha fazer o louvor, ela virava assim, bom dia, irmãos, e tal. E muita gente achava um exagero. Nossa, mas a Valesca era exagerada demais. E ela tinha uma alegria de dar bom dia, e todo mundo assustava, né? Mas nós precisamos, irmão, talvez não tanto como a Valesca, né? Mas nós precisamos, irmãos, exalar Cristo, a alegria de Cristo. As pessoas verem em nós a verdadeira alegria de Cristo. Por mais complicado que seja, por mais difícil que seja, a gente tem essa alegria, a gente dá bom dia, a gente abraça, a gente cumprimenta, porque Cristo é a alegria na nossa vida, no nosso coração. A palavra grega para moderação, irmãos, aí que Paulo usou, é epieikia. William Hendricks, um comentarista muito usado pelos pastores reformados, diz que não há em nossa língua uma única palavra que expresse toda a riqueza contida nesse vocábulo grego. Essa palavra foi usada por Aristóteles para descrever aquilo que não apenas é justo, mas melhor ainda do que é a justiça. Moderação. William Buckler, gostaria de ler também, diz que o homem que tem moderação é aquele que sabe quando não deve aplicar a letra estrita da lei, quando deve deixar a justiça e introduzir a misericórdia. Deve deixar a justiça e introduzir a misericórdia. No sentido assim, irmãos, não é que ele deve deixar de ser justo, mas dele querer aplicar a norma, a regra, a qualquer preço. Porque a norma, a regra, tem que ser aplicada, a disciplina precisa ser aplicada, mas com misericórdia. As coisas de Deus, elas têm que ser balanceadas, elas têm que ser bem pesadas, equilibradas. Bondade e justiça, lei, graça, misericórdia, elas precisam ser balanceadas, irmãos. Essa palavra grega é a qualidade do homem que sabe que as leis e as prescrições não são a última palavra. Jesus não aplicou a letra da lei em relação à mulher apanhada em flagrante, em adultério, irmãos. Ele foi além da justiça, ele exerceu a misericórdia. Abre lá em João 8, de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Acompanhe a leitura. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo.
E todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ralph Martin, irmão, a gente está terminando, também um comentarista, nessa trilha de pensamento que William Hendricks e William Buckley escreve, ele diz assim: moderação é uma disposição amável e honesta para com outras pessoas, a despeito de suas faltas, disposição essa inspirada na confiança que os crentes têm em que após o sofrimento terreno virá a glória celeste. Então, irmão, ser uma pessoa moderada é ter o espírito pronto para abrir a mão da retaliação, da justiça própria, em que você é ameaçado. William Hendricks, novamente, corretamente afirma: a verdadeira bem-aventurança não pode ser alcançada pela pessoa que rigorosamente insiste em seus direitos pessoais. O cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a justiça a cometer injustiça. 1 Coríntios 6, 7, abre lá. 1 Coríntios 6, 7. Está assim: o só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras. Então, irmãos, a nossa justiça própria, quando nós não agimos com moderação, com equilíbrio, com o Espírito Santo, nós tomamos ações de justiça própria, agimos com injustiça. Agimos com injustiça. Porque o que a gente faz? A gente faz achando que, eu vou fazer assim porque está certo. Ao meu ver, está certo. Ao seu ver, está certo. Mas não é assim. Não é desse jeito que tem que ser. Não é dessa forma que tem que ser. Então, Paulo diz, irmãos, que devemos ser moderados porque o Senhor está perto. Olha que interessante, quando ele vai lá para o verso 4, vamos novamente para o verso 4, Filipenses 4, 4. Filipenses 4, 4. Olha o que ele fala, para a gente terminar.
Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, seguindo, né? Seja a moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Esse advérbio grego que ele usou aqui para perto, significa que quanto a um lugar, quanto ao tempo e espaço. Quanto ao tempo e ao espaço, Deus está perto. Em todo tempo, Deus está perto. Deus está dentro de você. Nós não nos ausentamos da presença de Deus. Olha que interessante isso, irmãos. Tem um hino, e é um texto bíblico que fala: nele vivemos e nos movemos. Nós vivemos e nos movemos na presença de Deus. Se Deus retirar a sua presença, irmãos, do universo, se Deus retirar a sua presença do planeta Terra, se Deus retirar a sua presença da criação, nós caímos num vácuo. Tudo para de existir. Se tudo existe, existe porque Deus mantém a sua presença. Deus mantém a sua presença no seu lar, no seu casamento. Deus mantém a sua presença na vida em comunidade, na vida familiar. Porque se Deus retirar a presença dele totalmente dessas circunstâncias que eu citei, sua vida vira um caos. Sua vida vira um caos. Porque nele vivemos, nele nos movemos, irmãos. Então, esse advérbio, ele se refere tanto a tempo como espaço. Então, irmãos, o Senhor está ao nosso lado nas lutas. Em Deus nos movemos em todo tempo. Também em Deus vivemos em todo tempo, irmãos. Então, devemos ser moderados porque vivemos em Deus e nos movemos em Deus. Perto está o Senhor. E toda vez que você for ter que tomar uma decisão de causa própria ou decidir alguma coisa no seu coração em relação a alguém, né? Vou agir com justiça em relação a certa pessoa. Mesmo que for uma quebra de relacionamento, eu não vou conversar mais com essa pessoa. Eu vou evitar essa pessoa. Você deve tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque você está indo contra a presença de Deus em você, no mundo, no espaço e no tempo. Contra a presença de Deus, uma presença harmoniosa, uma presença santa. Por isso que nós falamos que quem é o nosso juiz? Eu mesmo, eu sou meu juiz. E meu braço é pesado, minha mão é de ferro. Eu julgo e condeno e aplico a justiça. Eu sou o meu juiz. Não considero a presença do grande juiz, que é Deus. Então, quem deve tomar a sua causa? Quem deve julgar? É você ou é Deus? Deus. Deus é o seu juiz. Deus sabe que você recebeu a ofensa. Deus sabe que talvez você pode estar certa ao seu modo de ver. Então descanse em Deus. Deus é o seu juiz. Se um cliente te der um calote, Deus é o seu juiz. Se seu filho te ofendeu, Deus é o seu juiz. Se seu cônjuge não está te agradando, te ofendeu, Deus é o seu juiz. Se os seus pais não agiram errado, Deus é o seu juiz. Se seus filhos agiram errado, Deus é o seu juiz. Eu preciso amar e perdoar. E naquilo que me cabe em relação a relacionamento de pais e filhos, eu devo aplicar o que a Bíblia pede para mim aplicar, biblicamente. Em relação a filhos com pais, eu devo aplicar aquilo que a Bíblia deve aplicar. Eu preciso honrar meu pai e minha mãe enquanto eu viver. Enquanto eles viverem, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Então, e essa palavra honra, ela vai além do simples significado, se eu posso dizer assim, de honra. É muito mais além do que isso. E muitas vezes nós sofremos, irmãos, por não entender verdades bíblicas que podem nos libertar de certos enganos e certas mentiras.
Então, a razão, irmãos, dessa moderação é um espírito pacífico, é um espírito que acredita em Deus todo juízo. Deus é o meu juiz, Deus vai julgar a minha causa. Eu descanso em Deus e entrego nas mãos de Deus. O que cabe a mim eu vou fazer, dentro da minha responsabilidade humana, porque Deus é soberano. Tá bom, irmãos? Então, a razão desse espírito pacífico, então, eu fico com o coração descansado em Deus, porque eu tenho que ser alegre, tenho que ser moderado, tenho que ser equilibrado e tenho que ser firme. Então, a semelhança de Cristo, eu vou ser. Eu não vou ser levado por qualquer vento de doutrina, chacoalhado como uma palha que é levado para lá e para cá. Então, irmãos, devemos ser moderados, pois o Senhor virá para defender a nossa causa. Temos que crer nisso, né? Deus pode dissuadir qualquer coração duro, né? Porque na discussão, em tantas coisas, a gente acha que a gente está certo, o outro está errado. Que a gente tem um coração mole, o outro tem um coração duro, né? Deus é Deus que pode dissuadir, dissolver qualquer coração duro. Ele transforma coração de pedra em coração de carne. Mas no meu tempo, não. No tempo de Deus, todas as coisas se resolvem. Todas as coisas se resolvem. Tá bom, irmãos? Porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Irmãos, nós vamos estar terminando a carta de Filipenses, falando sobre ansiedade, na outra aula, quando eu voltar de férias, falando sobre a oração como remédio divino para a cura da ansiedade, falar sobre a doença, a ansiedade e sobre a cura da ansiedade, dentro da perspectiva de Paulo aos Filipenses. E, por último, sobre a paz de Deus como bênção recebida. Então, são 3 tópicos para encerrar a carta de Paulo aos Filipenses. Se você perdeu qualquer uma das aulas passadas, você pode entrar no meu canal lá no YouTube, na playlist Filipenses, estão todas as aulas lá, desde a primeira aula até essa que eu dei hoje, tá bom? Pode passar, irmã, mais uma vez. Isso. Conclusão. O amor nos torna cuidadosos, seja firme no amor, seja harmonioso, seja alegre e seja moderado. Tenha sabedoria. Tudo fácil. Se é uma receita, é aquilo que está lá em Deuteronômio, né? 29, 29. As coisas ocultas pertencem às reveladas. E se Deus revelou para nós, é porque Deus sabe que não é difícil para a gente. Amém. Pode passar? Acabou? Fim da aula. Então, até a próxima aula que nós vamos concluir a carta de Paulo aos Filipenses.